E aí, terceiro ano, preparados para mais uma aula? Espero que sim, meus amores. Vocês estão bem? Eu tô, viu? Tô maravilhosa, graças a Deus, certo? Então vamos embora para mais uma aula de história hoje, tá? Nós vamos começar pelas fichas, tá? Hoje a ordem vai ser diferente. Hoje nós vamos começar pelas fichas, tá? Página 121, onde nós vamos concluir certos espaços públicos para passar para os espaços de poder. Recapitulando que espaço público, né, é um espaço onde todos podem frequentar. Aí diz assim o primeiro da página 121. A respeito dos monumentos naturais no Brasil, marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas, tá? A letra A diz assim: os monumentos naturais são construídos pela ação humana. Isso é verdadeiro ou isso é falso, tá? Letra B. Os monumentos naturais são grandes obras da natureza, admiradas pelas pessoas e protegidas pela legislação. Letra C. O Brasil possui poucos monumentos naturais. Letra D. Os Lençóis Maranhenses não são um monumento natural. Letra E. Preservar a natureza e os monumentos naturais é tão importante que está assegurado por lei, tá? Então, cada afirmativa dessa você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Segundo, para preservar a natureza é necessário mais do que reservas naturais. As pessoas também precisam contribuir. Faça uma lista com 3 atitudes que todos devem praticar para ajudar a conservar a natureza, tá? Então, você vai listar aí 3 coisinhas que ajudam na preservação da natureza. Na página 122 diz o seguinte, ó. As áreas de conservação ambiental são importantes para preservar diversos animais que correm risco de ser extintos. Todos os animais abaixo estão em perigo de extinção no Brasil. Vamos pintá-los, tá? Então, vocês vão pintar estes animaizinhos aí que estão, infelizmente, em extinção, né? No nosso país. Página 123. Leia o texto e responda as perguntas, tá? Eu não vou realizar a leitura do texto, mas como vocês já sabem, como foi uma prática nossa, tá? Eu quero que vocês leiam, gravem o áudiozinho da leitura e mandem pra tia, tá? Isso é importante porque nós estamos, tá, meus amores, praticando leitura, certo? E eu vou acompanhando como é que tá a leitura de vocês. Letra A. De qual parque nacional trata o texto? Em que estado brasileiro ele está? Isso você vai descobrir quando você ler o texto, certo? Letra B. Que outros parques de preservação ambiental você conhece ou já ouviu falar? Pessoal. Segundo, leia o artigo da nossa Constituição abaixo e escreva com suas palavras o que entendeu, tá? E diz assim, o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, tá? Então você vai dizer aí, eu entendi isso e isso, eu entendi aquilo outro, tá? De acordo com o que você viu no artigo, certo? Terceiro, qual é a importância de uma área ser protegida pelo Estado? Quarto, quem garante a proteção das áreas de preservação ambiental no Brasil, certo? E finalizamos as fichas relacionadas aos espaços públicos. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, espaços de poder. Vamos lá. Página 228. Espaços de poder. Neste capítulo, você vai estudar o governo das cidades e os espaços onde as sedes de poder estão localizadas. Na página 229 diz assim, conversa vai. Estudamos no início do ano o surgimento das cidades. Também vimos o que era a casa da Câmara e Cadeia e a importância dela para a história do Brasil. Você lembra, né? Lá no comecinho do ano, né, quando começamos a estudar história, a gente começou a ver a fundação das cidades, né, e que as cidades, quando eram formadas, elas tinham lugares específicos em que o poder se concentrava, tá? Que era a Câmara, né, onde ficavam os governantes, digamos assim, a Cadeia, né, que era um local onde se colocavam as pessoas que cometiam infrações, crimes, certo? Isso é importante ter em todas as cidades, tá? E na imagem de abertura do capítulo, meus amores, a gente vê aí, ó, Museu da Inconfidência
em Ouro Preto. Vamos lá, página 230. Conversa vem. O prédio das páginas de abertura foi a sede da Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Qual era a função administrativa exercida em uma casa de câmara e cadeia, tá? Então, a tia acabou de falar, né? Que a casa da câmara, né, era onde ficava lá os governantes, tá? O pessoal que governava na época. E que a cadeia, né, era o local que as pessoas que cometiam crimes, né, ou infrações, eram levadas para lá, para esse local, tá? Espaços de poder nas cidades do passado. Página 230, olha só. No passado, o Brasil não era um país independente, mas uma colônia do Reino de Portugal. Naquela época, para ocupar cargos no governo das vilas ou das cidades, era necessário ser homem, ter mais de 25 anos de idade, ser católico e comprovar renda suficiente. Quando a pessoa preenchia esses requisitos, ela era chamada de homem bom e poderia exercer funções na administração e na política, como ser vereador ou ocupar algum cargo na casa de câmara e cadeia da vila ou da cidade. Os vereadores eram responsáveis por cuidar da justiça e da segurança nas vilas ou nas cidades. As leis eram determinadas pelo rei de Portugal. Isso ocorreu até o ano de 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, tá? Cidades coloniais, na página 131. Por abrigarem importantes instituições administrativas, as casas de câmara e cadeia eram construídas na região central das cidades. Muitas vezes eram escolhidos pontos mais altos para favorecer a observação de toda a área. Observe a imagem de uma cidade colonial, tá? Então vocês podem ver aí, a Igreja Católica ficava na Praça Central, né? Na praça principal das cidades ficavam os pelourinhos que simbolizavam a justiça e o poder de Portugal. Os locais de governo, como a casa de câmara e cadeia, ficavam próximos da praça central da cidade. As cidades coloniais cresciam ao redor de uma praça, tá? Então elas se concentravam assim, dessa forma. Naquela época, as casas não tinham abastecimento de água, sendo necessário buscá-las na fonte da cidade. Por isso, construir uma fonte pública era comum. A água das fontes também era destinada aos animais, como cavalos e mulas, que eram os meios de transporte dos viajantes. Além disso, muitas lavadeiras ficavam ao lado das fontes e usavam a água para lavar as roupas. Tá? E aí vocês podem ver as imagenzinhas, certo? Página 232. Para saber mais. Nas vilas e nas cidades do Brasil Colônia, a maneira de viver da maioria dos moradores era bem modesta. No Rio de Janeiro, capital da colônia, as casas eram simples e cercadas por uma pequena horta. Elas eram construídas com madeira e pedras e tinham poucos móveis. Além disso, quase não havia movimento nas ruas, a não ser o das mercadorias que chegavam e partiam pelo porto. As pessoas usavam carroças puxadas por cavalos para se deslocarem de um local para outro. Existiam poucas ruas calçadas de pedra. A maioria delas eram caminhos de terra que, quando chovia, ficavam cheios de barro, dificultando a circulação de pessoas e de cargas. Nesses casos, o meio de transporte mais comum eram os carros de boi, pois conseguiam passar com cargas pesadas por qualquer terreno, tá? E do lado a gente consegue ver uma imagenzinha, né, de uma estalagem, que era uma espécie de hotel, onde os viajantes se hospedavam. Página 233, né? Vamos lá, gente, mão na massa. Marcela fez uma viagem ao passado e chegou a uma cidade do Brasil Colônia. Como você já estudou as cidades do Brasil Colônia, ajude Marcela em sua viagem respondendo as questões abaixo. Na cidade, existe uma construção que é um símbolo da justiça e do poder de Portugal. Essa construção é um cemitério, um teatro ou um pelourinho? Segundo, na cidade colonial a que Marcela chegou, existia uma praça central. Nessa praça, ela encontrou a Casa de Câmara e Cadeia e a Igreja Católica, um shopping e um cinema, residência simples com suas hortas. Terceiro,
Marcela esqueceu sua garrafinha de água e está com muita sede. Onde ela pode encontrar água para beber? No Pelourinho, na fonte ou na lanchonete? Marcela avistou alguns homens conversando na praça. Eles são vereadores e logo terão uma reunião na casa de Câmara e Cadeia. Eles são conhecidos como homens bons, homens ruins ou homens ricos. Quinto, Marcela resolveu visitar alguns moradores que moram mais longe. Como está chovendo muito e ela tem muitas malas, é melhor ela usar como meio de transporte um carro de boi, um barco ou um cavalo. Página 234, vamos lá? Temos aí o de olho no local. Ó. Você conhece a história de sua cidade? Será que ela também teve uma casa de câmara e cadeia? Com o auxílio do seu professor, organize-se em grupo com seus colegas e faça uma pesquisa sobre a história da sua cidade, tá? Neste de olho no local, nós não vamos fazer no momento, tá? Porque seria um momento para realizarmos em sala de aula, uma pesquisa juntos, tá? Então a gente guarda esse de olho no local para fazer assim que for possível. Olha só, Paço Municipal. Com a proclamação da República no Brasil, no ano de 1889, as casas de câmara e cadeia deram lugar aos paços municipais. Nesses prédios trabalhavam os prefeitos das cidades. Olha só, com a lupa na mão, observe a imagem e a legenda. Em qual cidade a foto foi tirada? Calcule há quantos anos essa foto foi tirada, tá? Vamos pegar o ano 2020, tá? Menos o ano que está aí na legenda e calcular a diferença. Circule na imagem os meios de transporte utilizados e em seguida escreva o nome de cada um, tá? Dos meios de transporte que vocês estão vendo na imagem. Então, meus amores, por hoje é só, tá? Se tiverem alguma dúvida, como já sabem, é só estar entrando em contato com a tia. Não esqueçam de estar mandando as fotos de atividade, que isso é importante, tá? Soma na nota de vocês no final da etapa e não esquece de curtir o vídeo. É isso aí, beijo. Até mais. Tchau.